estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Sabemos que brincadeiras de criança não são mais as mesmas. Jogar bolitas e pular amarelinha é coisa do passado. Vivemos a era do videogame, do computador. Percebemos também que a insegurança está retirando as crianças das calçadas. Elas estão se tornando reféns de suas residências. Outro dado que chama a atenção é que os filhos estão indo cada vez mais cedo para creches e escolinhas, porque os pais trabalham. Como esses problemas podem afetar o desenvolvimento de uma criança no seio da família e no âmbito escolar? Para analisar o assunto, convidamos a promotora de justiça da área de infância e juventude, Noara Lisboa, e também a psicóloga Eduarda Coelho Torres. Senhoras, é um prazer tê-las aqui conosco no programa. E eu vou iniciar com a promotora Noara perguntando o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos artigos do ECA, destaca que a criança tem direito à liberdade, à diversão, o direito de brincar. Como a promotora vê hoje em dia a situação que estamos vivendo? Pois é, Marco Aurélio, nós realmente, esse assunto nos leva a refletir, né? Porque apesar desse direito estar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, o direito de brincar, não é um assunto que seja trazido ao Ministério Público com frequência. As pessoas não procuram o Ministério Público para dizer que as crianças não estão brincando, né? Então não é uma preocupação, apesar de ser um direito que realmente está inserido e que revela, na verdade, é um ato espontâneo da criança, esse ato de brincar, né, que faz com que ela construa a sua própria imagem e construa a sua opinião e aspectos sobre a sua vida. Realmente não é um direito que o adulto olhe como algo a ser priorizado. Essa é a impressão que eu tenho, porque nós nos preocupamos com muitas coisas, com muitos aspectos sobre a realidade infantil. Mas sobre o direito de brincar, esse direito vem como um reflexo e não exatamente como uma prioridade. Então isso nos leva realmente a refletir, porque por que nós não estamos, de repente, enquanto adultos, valorizando e olhando para a criança com esse olhar? E eu acho isso muito importante, né? Porque as crianças realmente, como tu colocaste, elas não estão, pelas questões de segurança, pela mudança da nossa realidade social, elas não estão brincando mais como antigamente faziam. Elas não estão brincando com a mesma liberdade, né, com outras crianças. Na verdade, hoje em dia, o espaço para brincar com outras crianças e se socializar com outras crianças é o da pré-escola, né? Pois é, porque através da brincadeira, a criança ela é capaz de viver situações, por exemplo, prazeres, desprazeres. Então, isso é muito importante, creio eu, para a criança, o desenvolvimento da criança. Sim, acredito que é fundamental. E, na verdade, a criança brinca. A criança não deixou de brincar, ela está brincando de maneira diferente, porque ela brinca em todas as situações. Ela brinca enquanto ela está estudando. Muitas vezes é difícil, né, fazer com que a criança se concentre porque ela está brincando. E é como, eu vejo isso como um ato espontâneo da criança. E só que nós não estamos reservando um espaço ou priorizando esse direito da criança. E nas escolas, por exemplo, né? As escolas são um espaço, as pré-escolas, elas são um espaço em que a criança pode brincar e deve brincar e realmente elas estão substituindo esses espaços públicos para o convívio com outras crianças. Mas é um brincar diferente, né? No meu modo de ver, é um brincar diferente, porque é um brincar já dirigido para uma atividade educacional, dirigido por um adulto. Não é aquele brincar simplesmente num espaço seguro, com liberdade, com outras crianças, simplesmente pelo prazer de criar e experimentar. E isso talvez nós devêssemos realmente refletir. Claro. Doutora Eduarda, os pais, creio que têm que estar atentos, porque as crianças não devem ter só experiências virtuais, ou seja, brincar com o computador, com o videogame. É necessário também aquela experiência de relação social.
É isso? Exatamente, Marco Aurélio. Eu acho que tu trouxeste um ponto muito importante. É inegável que a tecnologia está trazendo uma nova forma de brincar, como bem colocou a promotora, né? Só que a questão relacional. A gente sabe que na infância a criança aprende brincando, a criança se relaciona brincando. É através do brinquedo que ela vai vivenciar atividades diferentes, emoções diferentes, que ela vai experimentar como é que a gente se relaciona, a troca de afetos. Isso tudo tem que ser feito através do brinquedo. Embora hoje em dia os computadores, né, e a cibernética tenha apresentado para a gente novas formas de brincar, hoje em dia a gente anda de skate, a gente esquia, né, tudo pelo computador. Bom, mas isso é para uma parte da população que tem acesso a isso. A grande parte da população não tem acesso nem a essa tecnologia, nem a muitas outras coisas, como educação, saúde, enfim. Bom, o que fazer? É importante que as escolas possam oferecer, através da informática, o acesso à educação. Sim, é importante que os pais também possam oferecer isso e poder oferecer esse tipo de brinquedo, porque ele já faz parte da nossa realidade. Mas, e o resto? O brincar na rua, né? Como nós conversávamos um pouquinho antes de iniciar o programa, né, os condomínios estão trazendo essa tentativa de resgate do brincar na rua de uma forma um pouco mais segura. Eu fico lembrando também de uma questão importante, Marco Aurélio, que é como é que estão sendo utilizados os nossos espaços urbanos, como é que estão as nossas praças, como é que estão os nossos parques, como é que a gente está fazendo uso disso. A criança precisa utilizar esse espaço, né? A gente precisa levar as crianças para brincar na rua, para brincar nos parques, para brincar com outras crianças. A gente vê muitas vezes as crianças chegando no parque e não conseguindo conviver com outras crianças, porque talvez não estejam habituadas, são crianças de apartamento. E gastar energia, às vezes, né? A gente sente, né, que às vezes a criança está ali presa no apartamento e não está gastando aquela energia, não tem aquela atividade motora, né? E também de relacionamento com outras pessoas. Exatamente isso. Tem toda uma questão de motricidade que precisa de ser desenvolvida através do brincar. Que, como a gente falava antes, também hoje o computador oferece isso, né? Através desses jogos. Mas o correr, o brincar, o jogar uma raquete, o brincar com areia, o fazer castelinho de barro, né? Isso é importante, isso trabalha motricidade fina. O jogar uma bola e poder correr trabalha motricidade ampla. Sem contar essa questão da relação. Claro, e essa decisão dos pais que às vezes, né, são obrigados a deixar os filhos muito cedo nas creches e nas escolinhas. Como a senhora vê esse problema? Também afeta? De alguma forma, sim, né? O ideal seria que as crianças pudessem ficar a maior parte do tempo com seus pais, mas a gente sabe que a realidade já não permite mais isso. A gente vive num outro momento que os pais precisam trabalhar. Eles precisam deixar os seus filhos em creche, deixar os seus filhos na escola. Eu sempre costumo dizer no consultório que a melhor forma de fazer é tentar ter a menor culpa possível em relação a isso, porque é uma realidade que se impõe, né? Dificilmente dá para fazer diferente. O que a gente pode fazer em relação a isso? Ficar atento para poder colocar os nossos filhos numa escola adequada. O que é uma escola adequada? É uma escola que possa oferecer realmente espaços de aprendizagem, espaços de brincadeiras, espaços saudáveis para locomoção. O que é mais importante? É ruim a criança ir para a creche de manhã cedo e ficar lá o dia todo? Depende. Depende de como é que está sendo cuidada essa família em casa. Às vezes é muito mais saudável a criança ir para uma creche do que ficar com cuidadores que não estão dando o suporte necessário para essa criança. Isso é o mais importante. Como também saber escolher uma creche adequada? As crianças são diferentes, né, Marco Aurélio? As crianças têm necessidades diferentes. Então, poder observar o seu filho e poder escolher um espaço mais condizente com a necessidade daquela criança é uma boa opção, é um bom cuidado. É claro. Doutora Noara, o Ministério Público como fiscal da lei na área da infância e juventude também atua na área educacional. Até que ponto a falta daquela brincadeira sadia pode afetar o rendimento escolar de uma criança e até o comportamento dessa criança na escola? Pois é, Marco Aurélio, eu acho que
a escola, como eu falei anteriormente, não é um espaço que costume priorizar a brincadeira. Na verdade, e talvez isso possa ser refletido, né? Porque é realmente um direito da criança. Na verdade, na escola, o que se costuma dizer, ou a ideia que se tem, é que a brincadeira é contrária ao aprendizado, né? Que para aprender nós precisaríamos nos concentrar, não brincar, pelo menos com crianças maiores. Acho que na pré-escola, com crianças menores, ainda se tenta fazer uma atividade mais lúdica, né? Mas com crianças a partir de primeira série, essa brincadeira realmente não é bem vista dentro de uma sala de aula. E o que eu vejo, assim, professores e educadores que às vezes não sabem bem como lidar com essa situação. O que eu percebo, né, enquanto promotora de justiça, é que situações que antigamente eram tidas como reações normais de uma criança arteira, hoje em dia não tem mais muito esse conceito de criança arteira, né? A criança tem um problema. Hoje em dia tudo é tratado dessa forma. É levado para um lado assim, olha, a criança tem um transtorno de déficit de atenção ou tem alguma coisa. Às vezes a criança, quando na verdade eu vejo como natural da criança querer experimentar e testar limites, inclusive em sala de aula. Eu não sei até que ponto, é isso que eu coloquei anteriormente, os pais e os professores estão conseguindo lidar bem com essa situação, sabe? Porque nós temos que olhar para a criança como um ser em desenvolvimento e que vai experimentar. Às vezes o fato de ela não estar podendo experimentar, brincando como antigamente, com liberdade nas ruas e nas praças, se reflete na sala de aula por um comportamento de experimentar na sala de aula, né? É isso que eu posso te dizer assim, enquanto promotora, pelo que nos chega do comportamento das crianças em sala de aula e do comportamento dos educadores, né? Porque eu vejo assim, ó, uma questão que foi colocada, né, sobre as praças, por que as praças não estão sendo tão... Como é que estão as nossas praças? Eu acho que os pais também não têm tempo mais, né, para levar as crianças para as praças. As crianças não podem ir sozinhas, pela questão da segurança, porque estão expostas a riscos de todos os tipos, quando não estão sob o olhar de um adulto nas ruas. Então, e os pais? A nossa vida moderna, essa é uma realidade, né, nos impede de ter tanto tempo assim para dedicar para as crianças. Então, as crianças acabam realmente não acessando esses espaços com a frequência com que se gostaria ou com que faziam antigamente. E as crianças estão com muitas atividades também, né? Hoje em dia, a nossa preocupação é informar as crianças. Elas têm que experimentar vários esportes, elas têm que ter aula de inglês, atividades extracurriculares, inclusive. Claro. E isso toma um tempo enorme. Então, os pais também ficam sobrecarregados com isso e esse espaço e tempo para brincar com segurança e com liberdade não é um pouco esquecido. E em relação, por exemplo, isso em relação a uma classe social. Em relação à classe social mais baixa, bom, aí realmente nós estamos ainda correndo, enquanto Ministério Público, para atender as necessidades básicas das crianças. Por que nós não nos debruçamos tanto sobre como está o projeto pedagógico daquela escolinha ou daquela escola? Porque nós estamos ainda tentando, enquanto Ministério Público, conseguir vagas para as crianças nas creches, para que esses pais de camadas mais pobres possam trabalhar. Claro, isso é importante. Né? E o que acontece também dentro de casa? Crianças de 10 anos, crianças mais novas, às vezes com idade inferior, cuidam das mais novas, dos irmãos mais novos, e exercem atividades domésticas. Então, não há um espaço realmente para brincar. E se eles vão brincar, eles se expõem aos riscos, né? Qual é o espaço que nas vilas de Porto Alegre se tem para brincar se o tráfico está tomando conta em volta? Claro. Então, é essa situação que a gente realmente constata e que nos leva a refletir. Ok. Doutora Eduarda, uma outra questão, um levantamento recente aponta que as crianças brasileiras são as que mais veem televisão. Mas televisão não é brincadeira, ou é brincadeira? Depende, né? Um pouco de televisão pode ser brincadeira, agora televisão o dia inteiro realmente não é. A gente fala, e é um assunto bastante polêmico, essa questão da televisão, a questão do computador, mas eu acho que a gente tem que pensar também que a TV e o computador, eles vêm ocupar um espaço que a família está deixando em aberto. Eles ocupam um espaço que a família está deixando de ocupar. Quem hoje em dia almoça, né, consegue almoçar, sentar para almoçar com seus filhos,
Quem consegue sentar para jantar? E isso é uma coisa importante. Bom, está todo mundo trabalhando, as crianças estão na creche de manhã, de tarde na escola, não se almoça em casa. Bom, mas em algum momento essa família se encontra. E é justamente nesse momento, seja ele qual for, que tem que se construir um espaço. Um espaço de brincadeira, sim, de poder sentar e jogar com os seus filhos, de poder conversar, porque isso é ensinar as crianças a se relacionar com outras crianças, com outras pessoas, poder jogar, poder também assistir televisão juntos e comentar os programas, né? Até para poder ensinar essas crianças o que é legal assistir, né? O que é adequado para a idade, o que não é adequado, por que não é adequado, de poder fazer uma seleção. De poder fazer uma seleção também no computador. A gente não pode deixar as crianças soltas na frente do computador, né? Então, eu vejo muito dessa forma, Marco Aurélio. A família tem que ocupar esse espaço que a televisão está ocupando. Quanto menos os pais ocuparem esse espaço, mais a TV toma conta. Claro. Doutora Onoara, os pais hoje em dia estão muito preocupados com notícias seguidas de abusos, né? Abusos que acontecem contra crianças. O Ministério Público também, nesta área, lida com esse assunto. Como é que está essa situação de abusos? Olha, hoje em dia a tarefa de ser pai eu vejo como bem mais difícil do que antigamente, né? Porque a nossa sociedade vive uma crise generalizada de valores e nós todos estamos um pouco perdidos e essa questão da insegurança ataca realmente as famílias e as nossas crianças. Se tem muitas notícias de abusos e os pais devem realmente ficar atentos, tem de proteger os seus filhos. E abusos não só na escola, no transporte escolar, mas também na internet, né? Sim. O Estado ainda não se apropriou desse espaço da internet para fazer uma fiscalização segura. As crianças, elas estão expostas, sim, a muitos riscos na internet. E esse papel cabe aos pais, esse papel de fiscalizar. Eu não posso usar a internet ou a televisão como uma babá substituta. Eu tenho que saber que sites o meu filho está acessando, eu tenho que ter mecanismos de controle disso, porque as crianças experimentam, as crianças vão lá sim, e as crianças têm muito mais facilidade do que nós de lidar com esses aparelhos. Essa era a questão que eu ia lhe fazer em seguida, né? Os pais acham que as crianças estão salvas dentro de casa, mas tem o perigo iminente, que é o perigo da internet. É aquele perigo porque atrás de um computador está o pedófilo. Sim, e cada vez são mais frequentes as notícias nesse sentido, e por isso que eu digo, esse papel de fiscalizar é dos pais. Os pais devem sim estar atentos a esse risco, talvez até maior, que está dentro da sua própria casa, porque é um acesso muito fácil para a criança e um acesso muito fácil do pedófilo à criança. E, inclusive, informações inadequadas, né? Que também a nossa internet tem todo tipo de informação. Então, como é que a criança está recebendo tanta informação? Como é que ela está processando isso? E o que ela vai fazer com isso? Acho que isso se reflete no comportamento social, né, da criança, que é do adolescente, que é o que a gente percebe, assim, do comportamento do adolescente em festas, do comportamento do adolescente em relação às drogas e de como esse adolescente vai encarar o seu futuro, né? Então, essa é uma preocupação muito séria que os pais devem ter. Há uma responsabilidade muito grande, sim, que é a da família e que não pode ser delegada. E eu acho importante, quando a promotora traz isso, que é a responsabilidade da família, para a gente ampliar isso para a família extensa, não só pai e mãe. Sim. Porque a gente sabe, né, pelo histórico, que grande parte dos abusos, eles acontecem dentro de casa e acontecem pelos pais, pelos avós, pelos tios. Então é importante que toda a família esteja atenta. E nesse sentido, é realmente importante uma parceria da família com a escola, para que um dos dois lados possa detectar as mudanças da criança. A criança passa a mudar de comportamento, ela tem uma ação diferente, ela pode ter comprometimentos nos estudos ou pode ter comprometimento em casa, nas relações com os familiares. Então, essa parceria escola e família é importantíssima para que possa se detectar se há algum abuso acontecendo e de onde ele está vindo.
porque às vezes é da própria família. Tem que haver essa troca de informações. Exatamente, né? Tem que haver um trabalho conjunto. A família não pode delegar para a escola, como muitas vezes a gente vê, a questão da educação da criança. E a escola não pode se isentar do relacionamento que acontece dentro de casa. Tem que estar atenta, né? Através da observação do comportamento da criança na escola, poder discutir, poder investigar, poder chamar esses pais para a escola, poder conversar, poder observar a relação desses filhos e ver, opa, tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo? Okay. Outro perigo é as drogas, né, doutora? Sim, as drogas é um perigo que está batendo as portas das escolas, né? Como se sabe, a Zero Hora, inclusive, tem feito bastante reportagens nesse sentido, né? Do tráfico em volta das escolas intimidadas. E nós precisamos, sim, de uma atividade de repressão, né? Em termos de segurança pública, como até tem acontecido agora, recentemente também se viu, né? Mas isso precisa ainda ser ampliado. As drogas, elas têm de ser atacadas de uma forma muito ampla, né? No sentido de proteger, de esclarecer, de conversar isso na família, de conversar na escola, porque a atividade de prevenção ainda é a mais importante, né? Porque depois que um adolescente, e até crianças, né, Marco Aurélio? Nós temos notícias de crianças hoje em dia, né, usando crack, né, a partir de 6, 7 anos, há internações de crianças por crack. E tu sabe que uma coisa, assim, até desviando um pouco o assunto, quer dizer, desviando, mas dentro do assunto, uma coisa que chama a atenção, né, sobre esse ato de brincar. As crianças estão lá usando crack, vendo a família usar crack, vendo toda aquela situação dentro de casa, mas elas acessam um espaço de hospital, por exemplo, o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Quando elas conseguem se estabilizar um pouco, o que elas vão fazer? Brincar, né? Claro. É o ato espontâneo delas. Então, assim, isso a criança manifesta de todas as formas, né? Mas realmente é uma situação de insegurança e que os pais, mais uma vez, devem estar atentos. E a escola também tem de notificar qualquer mudança de comportamento. Doutora Eduarda, mudaram só as famílias ou as ruas também mudaram? As duas coisas. Famílias e as ruas. Eu acho que não há uma mudança individual. As coisas, tanto a rua como a família, elas fazem parte de um círculo completo. A gente pode observar hoje em dia que as brincadeiras de rua também são diferentes, né? Antigamente se podia descer, jogava-se bola de noite na rua. Hoje em dia dificilmente se faz isso, né? Consequentemente, as famílias adotam uma outra conduta para cuidar dos seus filhos, né? Muitas vezes se tem a ideia de que manter as crianças e os adolescentes afastados da rua vai impedir até o uso de droga, como se falava anteriormente, né? Eu penso da seguinte forma, eu penso que a ação mais importante é a questão da conversa e da educação. Sem a conversa, sem a educação, dificilmente a gente vai conseguir manter alguém afastado. E não é só o crack, eu acho que tem outras drogas, tem outras questões tão importantes, né, que estão fugindo. O álcool, que é até muito mais atuante do que o crack, né? Se fala muito em crack, mas o álcool, a gente sabe que tem, que o número de dependentes me parece que é bem maior, né? E causa transtornos e causa deficiências muito maiores, né? Mas tu falavas da rua, sim, né? A questão da rua. A família passou a usar a rua de uma forma diferente. A gente tem aí os condomínios, né, que tentam resgatar esse brincar, essa nova forma de se relacionar. É um espaço diferente, eu acho que é um espaço que tenta resgatar uma condição que se tinha antes de uma forma diferente. Eu acho complicado também a gente ficar numa postura só de lastimar o que a gente perdeu, e eu acho que nós perdemos muita coisa. Mas vamos procurar observar as tentativas. O que a gente tem feito para tentar resgatar isso? Ou como é que a gente pode, dentro da realidade que se criou, uma realidade de maior cuidado, uma realidade, se tem até uma paranoia coletiva em relação aos perigos da rua, como é que a gente pode fazer em relação a isso? Tem escolas, e aí eu fico falando isso, eu fico lembrando que algumas escolas aqui de Porto Alegre, pensando nessa situação, elas oferecem um espaço para a criança de brincar. Por exemplo, os pais não têm condições de ficar com esse seu filho de manhã, a escola tem um espaço que é de brincar,
na parte da manhã, por exemplo. Né? Onde a prioridade não é a questão pedagógica, a questão é relacional, a questão é do próprio brincar, é do lazer. Certo. Doutora Nora, nós temos mais um minutinho. O certo é que a nossa sociedade mudou e, inclusive, há uma troca de valores, de conceitos e também muita informação para a criança, né? Até que ponto isso também prejudica no desenvolvimento dessa criança? Eu vejo assim, eu acho que os pais, mais uma vez, voltam para a família, e a escola também tem esse papel, claro, mas principalmente assim, os pais devem ter um foco, saber aonde querem chegar com aquela criança e orientá-la. Né? Os pais têm de orientar a criança, porque a criança, o que eu vejo é isso, né? A criança sem limites. Em geral, o que dá problema é isso, quando a criança não teve uma orientação adequada. E esse papel ainda é dos pais. E os pais acabam muitas vezes delegando isso para a escola e a escola também não cumpre esse papel. Aí vem para o Estado, que não vai fazer isso, está completamente despreparado para fazer isso e que, como eu costumo dizer, tem uma ação truculenta. Então, as crianças são um reflexo daquilo que nós, enquanto adultos, estamos vivenciando. Nós precisamos rever e saber que valores nós temos para podermos passar isso com segurança para a criança. Ok, agradeço sua presença, doutora Nora Lisboa, promotora da Infância e Juventude de Porto Alegre. Também a sua presença, doutora Eduarda Torres, que é da diretoria do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo seu trabalho também. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!